o nosso abraço fraterno a todos aqueles que neste momento nos ouvem, nos acompanham, que estão associados aos acontecimentos de tudo aquilo que é exposto aqui por esta casa abençoada, unidade doutrinária, amanhecer de uma nova era. O nome é muito forte. A nossa profunda gratidão por vocês estarem junto de nós, e nós rogamos, como sempre, a Deus, a Jesus Cristo, o amparo e proteção para cada um e para a família de todos vocês, e numa forma ampla para os nossos irmãos em humanidade. Mas, sobretudo, que a paz e a proteção do Cristo amigo possa imperar em nossas almas e nossas vidas. Estamos trazendo para a nossa reflexão, num momento bastante oportuno, e o nosso tema é aquilo que está acontecendo no nosso meio e que muitas vezes, nessa época, nesse tempo, e pelo fato da desinformação ainda ser muito grande no meio de cada um de nós, no meio da humanidade, essas coisas que estão acontecendo, e muitas vezes nós fazemos perguntas, mas muitas vezes as respostas são difíceis para entendimento. Então, nosso tema nós colocamos aqui para a nossa reflexão. Que momento é este? O momento que nós estamos vivendo, que momento é este? Como está passando os acontecimentos, a perplexidade de muita gente, nesse fim de tempo, nesse fim de era. Aí fica aquela questão no ar. Nós temos notícias sobre tudo isso? Nós temos informações sobre o que está acontecendo agora, em pleno século XXI, nessa era em que nos encontramos aqui? Nós temos notícias, alguém nos deu informação? Nós sabemos que sim. Nós sabemos que a humanidade terrestre, nós que compomos essa humanidade, esse grupo de almas que divergimos uns dos outros, não somos iguais. Desses bilhões de almas, não existem duas naturezas iguais. Mas a perplexidade geralmente é a mesma. O que está acontecendo? Porque é a indagação de muita gente, uns perguntando aos outros e dizendo: nós não conseguimos entender o que está se passando. Está muito rápido, está muito veloz. Ontem era um dia da semana, uma segunda-feira. Hoje já é outra, parece que foi ontem, mas hoje já está acontecendo outra segunda-feira, ou qualquer dia da semana. Todo mundo, até as crianças, sabem que essas coisas estão acontecendo. O tempo, aquilo que nós ainda conhecemos como tempo, porque na verdade, em Espiritismo nós sabemos que o tempo não existe, porque o tempo para nós aqui na Terra, ele é físico, ele é todo físico, não tem nada a ver com a eternidade, que Jesus comentava sempre. O nosso tempo é o tempo do calendário, é o tempo do relógio, e é o tempo do movimento da Terra, nos seus mais vários movimentos. Isso para nós é tempo, mas é um tempo que diverge de outros mundos que são vizinhos nossos. Cada um tem seus tempos diferentes, rotações diferentes, velocidades diferentes. Então, mas nós, diante da nossa perplexidade, muitas vezes esses comentários, muito comum, as pessoas perguntando: o que será que está acontecendo? Bom, lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus, não no momento que houve, quando ele foi entregue, não nesse momento, mas antes, porque Jesus comumente gostava de se reunir ali no Monte das Oliveiras, junto dos seus discípulos. Num desses dias, eles perguntaram para Jesus ali, no Monte das Oliveiras, e falando sobre esses tempos que nós estamos vivendo agora, na atualidade, nesse século, nesse milênio que nós estamos vivendo, quando essas coisas se darão? Porque já havia comentários a respeito desses finais de tempo, fins de tempo, juízo final, já havia muitos comentários. E eles perguntaram, e Jesus respondeu que não vos enganeis, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo,
eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E nós vamos perceber que exatamente isso está acontecendo. O Cristo vivo, real, verdadeiro, ele é atuante junto de nós. Mas parece que muita gente ainda não conseguiu estabelecer uma relação melhor e maior com ele. Então essas coisas estão acontecendo. Aquilo que comumente se chamava o final dos tempos, juízo final. E lá em Mateus 25, de 31 a 45, tem uma passagem, o grande julgamento. O grande julgamento, isso praticamente expressa o que está acontecendo, o que está para acontecer. Muito do que já aconteceu, que está acontecendo, que está prestes a acontecer. Mas quais e como isso pode acontecer? Através do nosso comportamento, através da nossa conduta, quando nós desenvolvemos cada vez mais muitas virtudes, para que nós possamos então construir um clima de solidariedade, de fraternidade, de justiça entre nós, para que esses tempos ruins terminem e nós possamos então contribuir para a implantação de um tempo diferente. Jesus conta conosco. Ele comumente, e a própria presença dele aqui na Terra, ele já dizia que o motivo dele estar aqui era para a implantação do reino de Deus na Terra. Mas não era para aqueles momentos. Não era para aqueles momentos. Ele sempre apontava para o futuro, para os milênios vindouros. Então, mas a finalidade dele era a implantação do reino de Deus aqui na Terra. E hoje, na doutrina que nós professamos, nós entendemos como mundo de regeneração. Por quê? Porque a humanidade ela vem caminhando através dos tempos, passando pelas mais variadas faixas etárias da vida, desde os momentos mais primitivos, desde o momento em que ela começa a caminhar, mas ainda não tem um contato mais direto com o mundo maior. Mas em determinado momento, porque a coordenação de tudo aquilo que acontece aqui na Terra, ela procede de cima, ela procede de Deus. Mas esse procedimento de Deus aqui no planeta Terra procede e vem através de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem nos dando, nos trazendo as informações. Não são coisas novas. Mesmo antes da vinda dele, essas coisas, essas informações já estão pré-estabelecidas no grande movimento da vinda dele aqui. Desse projeto, desse programa pré-estabelecido há milênios, não sabemos quando, mas muito lá atrás, onde diante desse contexto, milhares e milhares de espíritos estão como seus cooperadores. Muitos vão vir como profetas, outros como sacerdotes e outros das mais variadas formas, mas tudo isso está espraiado por todo o planeta, não só aqui no mundo ocidental, como muita gente pensa que a vida está aqui no mundo ocidental, mas nós temos que pensar que o nosso mundo ele está dividido em muitas partes. Nós pegamos aí muitos continentes, continente asiático, continente europeu, continente africano, americano, que é o mais novo que para nós, né? Porque já era habitado também. Mas então, esses missionários dele, essa grande multidão incontável, já estava pré-estabelecida antes da sua vinda aqui, dentro de um programa com compromissos para que eles pudessem então começar a comentar alguma coisa sobre algumas coisas ocorridas, o que estava ocorrendo naquele momento e o que iria ocorrer futuramente. Então nós vemos isso aí numa ligação dos próprios profetas, Moisés já falando, anunciando Jesus Cristo. Imagine, quase um milênio e meio antes de Jesus. Se partimos da nossa data agora, do ano 2026, ela envolve mais de 3.500 anos, quase lá atrás, mas Moisés tem um programa, ele tem um projeto para desenvolver, ele tem um compromisso, e ele já começa a anunciar, como lá em Deuteronômio 18, e do meio de vós, entre os seus irmãos, ele vai falar que desse meio sairia um profeta semelhante a ele, em cuja boca ele colocaria as palavras que deveriam ser ditas, o que futuramente poderia ser escritos. Então vejamos, desde lá atrás, quase 3.500 anos atrás, alguém já falando da vinda dele, Jesus. E a vinda dele ela vai acontecendo lenta e gradativamente. Por quê?
porque a esfera de que Jesus estabelece relação com a sua espiritualidade superior, essa esfera é muito superior. Nós sabemos que para descer dessa esfera, embora ele sempre esteve junto de nós, mas o seu psiquismo, o seu perispírito relativo a essa esfera superior, para poder estabelecer uma relação junto de nós aqui, foi necessário ele começar a descer dessa grandiosidade. E foi descendo lenta e gradativamente, se adaptando às nossas esferas cada vez mais inferiores, para poder estar junto de nós. Então, tudo isso acontece. E é por isso que ele vai dizer, para que nós tivéssemos muito cuidado naquele tempo, ali no horto, no horto, quando ele está junto ali, eles perguntam, eles querem saber, porque as notícias correm, de boca a boca, de boca a ouvido, elas correm. Senhor, quando essas coisas sucederão? Quando tudo isso vai se dar? Que não vos enganeis, ele diz, porque muitos virão em meu nome, e dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Não precisa ser muito bom de raciocínio, ou ser muito inteligente para perceber que essas coisas estão acontecendo. Quantas almas, quantos espíritos, embora sejam filhos de Deus, irmãos nossos, mas chegando e alegando serem verdadeiramente os Cristos presentes aqui na Terra, para enganar a muitos. Essas coisas, então, elas acontecem, e como é que fica a resposta para tudo isso? Quando nós falamos, então, mas para resumir essa questão, lá em Mateus 25, de 31 a 45, há um capítulo sobre o grande julgamento. O grande julgamento. Então vejamos, e quando o Senhor vier, através de seus anjos, acompanhado de todos os seus anjos, na sua majestade, sentado no seu trono de glória, diante de si, reunirá todas as nações para que sejam julgadas. Todas as nações. E, então, ele vai separar um dos outros, porque cada um de nós temos uma posição diferente. Nós temos uma situação diferente. Não somos todos iguais. Muitos, pelo menos, se interessaram por pegar o caminho do bem, o caminho do amor, da fraternidade, ainda não tão implantada, mas esses caminhos que conduzem a esse lugar. Então, muitos pegaram esse caminho e outros pegaram o caminho contrário. O caminho do ódio, da vingança, da perseguição. Então, muitos desses se dizendo o Cristo para poder enganar a muitos aqui na Terra. Então, diz assim, quando o Senhor vier, na sua majestade, cercado de todos os anjos, imagina se ele coloca a palavra todos, de todos os anjos, de todo o poder dos céus, e reunidos, sentados no seu trono de glória, e reunido dele todas as nações, ele separará um dos outros, como o pastor separa do bode as ovelhas. E ele colocará então as ovelhas à sua direita. É um símbolo, meus irmãos, é um símbolo. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então ele dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, porque o mundo está reservado para vocês. Então, porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Estive nu, me vestistes. Estive preso, me visitastes. Então, enfermo, estiverem presentes junto de mim. Então, vejamos como é interessante essa situação. Porque todo aquele que faz o bem, ele não tem lembrança do bem que fez. Os que fazem o bem de uma forma totalmente desprendida, eles não têm interesse de guardar essas lembranças na memória. Quantas vezes uma pessoa encontra outra, depois passado muitos anos, e diz: olha que bom que eu estou te vendo, há quanto tempo que eu não te via, eu quero te agradecer. Mas sobre o quê? Lembre que há 10 anos atrás eu estava passando por uma situação muito difícil, insuportável, não sabia já o que fazer da vida, e você chegou até mim e foi aquele ombro amigo, me ajudou. Eu fiz isso
Sim, você me ajudou. Então a pessoa que faz o bem, ele não tem interesse de trazer na memória o bem que ele faz. Então quando Jesus disse, seja bem-vindo, vó bendito de meu Pai, porque o reino dos céus está preparado para vocês. Porque quando eu tive fome, tive sede, tive preso, tive nu, me atendestes. Vejamos onde nós queremos chegar. Porque eles mesmos, que eles representam esse grupo que eu estou comentando aqui, que não traz na memória o bem feito, aquilo que fez de bem, eles vão dizer, mas Senhor, quando foi que nós te vimos com sede, te demos de beber? Quando foi que nós te vimos com fome, te demos de comer? Senhor, quando nós vimos você preso, fomos te visitar, enfermos, te auxiliamos. Quando foi que nós nem tinha lembrança dessas coisas? Mas Jesus vai dizer, todo o bem e todo o atendimento que fizestes a um dos pequeninos dos meus irmãos. Olhemos como ele coloca, irmãos pequeninos, porque nós somos pequeninos. Ainda muito mais se nós nos tornarmos assim mais simples, mais humildes, somos pequeninos diante daqueles que se julgam grandes na vaidade, no orgulho. Então, todo bem que fizeste a um desses pequeninos, meu irmão, foi a mim que fizeste. Aí então, aí ele vai para o outro lado e diz a mesma coisa. Aí ele conclama ele, chama ele e diz, vinde, chegue até mim, que malditos, porque o reino dos céus, do inferno, aliás, o reino do inferno está reservado para vocês. Mas por quê? Então ele disse, porque quando eu tive fome não me deste de comer, tive sede não me deste de beber, tive nu não me vestiste, estive enfermo não me visitaste, preso da mesma forma. Então, praticamente ele os envia de uma forma simbólica para o fogo eterno, para o inferno do fogo eterno. Mas Senhor, quando foi que nós estivemos com fome e não te demos de comer, com sede, de beber, aquela coisa toda? Toda vez que fizestes isto, cada vez que negastes isso a um dos pequeninos do meu irmão, foi a mim que negaste. Então, vejamos como ele coloca, como Jesus coloca de uma forma bem simples, assim, numa forma, assim, até uma forma poética, numa forma, de uma simplicidade muito grande, mas trazendo uma verdade imensa para poder demonstrar aquilo que realmente está acontecendo. Ele está falando da caridade. Ele está falando da caridade. Não tem como acontecer a implantação de um reino diferente aqui na Terra, porque ele vai acontecer se nós, ou aqueles que nos propusermos a cooperar, não desenvolvemos essas virtudes do bem, do amor, da caridade, da solidariedade junto dos nossos irmãos, da fraternidade junto a eles. Então, não tem como isso ser implantado a não ser dessa forma. Então vejamos como isso é muito interessante. E onde está a causa? Onde será que está a causa? Porque nós trouxemos assim para falar aqui. Que momento é este? É o título da nossa, sugestivo, é apenas um tema. Porque a nossa vida é um tema, é o tema que para a nossa reflexão. Que momento é este? Onde encontrar respostas para o que está acontecendo? Onde a verdade? Então, mas a doutrina espírita, ela vai dizer onde está a fonte, onde está a gênese, onde está a causa. Porque não existe nada que aconteça como não na forma de um efeito. Para todo efeito há uma causa. E para toda causa ela vai redundar em efeito. Então ela está dentro da lei de causa e efeito. Então vejamos, na questão 785 de O Livro dos Espíritos, quando ele vai falar sobre a lei do progresso. Qual o maior obstáculo ao progresso? É a pergunta feita. Qual o maior obstáculo ao progresso? Ele vai dizer o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. E ele vai dizer, eu me refiro ao progresso moral. Porque quanto ao intelectual, esse se efetua sempre. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre a questão moral,
espiritual. Então é sobre isso que ele está falando. Então, porque o intelectual, ele se efetua sempre. O que é o intelectual? A inteligência. Com que finalidade nós desenvolvemos a inteligência? Porque nós temos necessidade de sermos inteligentes para melhor trabalhar o nosso crescimento espiritual. Mas o que nós fazemos da nossa inteligência? De que forma nós aplicamos ela? Então vejamos como é. A resposta é bem curta. O grande problema ao progresso moral está no orgulho e no egoísmo. O que é o orgulho? A pessoa orgulhosa é totalmente diferente. É uma pessoa que ela discrimina as outras pessoas, discrimina seus irmãos, porque ele acha que ele é superior, e pelo fato de ele ter essa superioridade, ele pode explorar os seus irmãos à vontade, fazer o que quiser, e é claro que isso traz um clima, traz uma situação de total desequilíbrio no seio da sociedade, em função da prática do orgulho. A pessoa orgulhosa, ele é melhor que todo mundo, ele não se submete às coisas espirituais. O orgulho e o egoísmo. Mas, e na verdade, o que é o egoísmo? O egoísmo, ela procede da palavra ego. O que é ego? Ego é aquilo que nós trazemos no centro da nossa alma, do nosso ser. Ego. E quando a palavra egoísmo, ela significa egoísmo. Ismo, tudo aquilo que nós atraímos para o nosso ego. Egoísmo. O ismo para o nosso ego. Então, o egoísmo. E o egoísta, uma pessoa egoísta, e infelizmente, esse egoísmo nós poderíamos trabalhar da seguinte forma. Vamos pegar o egoísmo na sua forma mais pequena, mas vamos pegar o egoísmo na sua forma máxima aplicada, o fator egoísmo. Vamos somar o menor pelo maior. Vamos dividir por 2. Dividindo por 2, o que nós temos? O meio. O meio significa a média. Numa média, num planeta ainda, onde a civilização humana funciona num clima de provas e de expiações, vejamos que dificilmente muitos não estarão nessa média. Muitos estarão abaixo da média. Aliás, como egoístas, muitos acima da média. Um egoísmo cada vez maior. Porque o egoísmo, ele pode começar na situação individual, na condição individual do indivíduo. Eu sou egoísta e eu estou nessa média, porque tem muita gente acima da média ainda, mas tem muitos que não desenvolveram o egoísmo, estão abaixo da média, são menos e menos egoístas. Então, vejamos, como procede um egoísta? O egoísta, ele só pensa em si, ele só quer para si, tudo para ele, nada para o outro. Ele não quer saber se o outro está passando dificuldade, se está passando fome, se não tem atendimento médico, se ele está numa situação totalmente deplorável, ele não quer nem saber. Ele não se importa, ele não veste a pele daquele ser sofrido. Esse é uma pessoa totalmente egoísta, ele só pensa nele. E o menos egoísta, ele tem uma relação maior e melhor junto àqueles, porque aquele que é menos egoísta é aquela pessoa que está dentro do processo também, muitas vezes, de provas. Ele está trabalhando nesse mundo das provas, tentando, porque a prova, a função predominante da prova é quando nós trabalhamos a prova no sentido de nós provarmos a nossa mudança. Eu estou provando, eu posso provar, não de palavra e de boca, mas através da forma como eu me manifesto, como eu procedo. Eu tenho que demonstrar assim, desta forma. Então, nós trabalhamos assim, e uns com os outros, e vamos aprendendo uns com os outros. Então nós vamos trabalhando assim uma forma, porque nós temos necessidade, e a única forma é dividir o que temos, entre nós. Então isso já aplica aí um sentimento de solidariedade, de fraternidade, uns ajudando uns aos outros. Então está dentro dessa área exemplar. Então
É muito interessante isso. E até porque, através disso, nós vemos porque o egoísta ele não ajuda ninguém. Ele, muito mal, ele consegue sobreviver, mas a sobrevivência dele se dá em torno de se aproveitar dos outros. Então, existe uma questão muito interessante que aconteceu por uma organização acontecida aqui no planeta Terra. Essa organização chama-se FAO, F-A-O, ela foi fundada em 1945 pela Organização das Nações Unidas. Qual que era o princípio? Era para trabalhar a área da alimentação e da agricultura. Porque, de repente, diante dessa divisão da sociedade que mais se locupleta através dos seus poderes, da sua condição de ter mais dinheiro que os outros, mais poder em relação aos outros, então uns não têm problemas, assim, pelo menos na área da alimentação, na área da educação, na área da enfermidade, sempre ele acha que ele tem um socorro maior. E até porque ele sempre, o egoísta, ele é tão materialista que ele diz que ele não precisa de Deus. Eu não preciso de Deus, eu tenho o que eu preciso, e muito mais do que eu preciso. O egoísta é assim, os outros não. Então, a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação, ela começou a analisar, fazendo análise no mundo inteirinho, através da renda per capita, a renda per capita através da alimentação. O que é a renda per capita? É meu poder aquisitivo. Até onde? Qual é o meu poder de dinheiro? Quando eu tenho? Para comprar o quê? E quanto? Na área da alimentação. Então a FAO, através das Nações Unidas, elas fizeram essa investigação. E elas perceberam que há uma faixa que tinha um acesso muito mínimo, principalmente na área de comida, de alimentação. Foi quando eles se preocuparam em desenvolver cada vez mais a agricultura, porque eles perceberam que a quantidade que a pessoa tinha de dinheiro, de renda per capita, para poder comprar coisas para alimentação, era mínima, muito relativa. Um tinha um poder um pouquinho mais, outro um pouquinho mais, mas não dava. Então, nesse determinado momento, também foi feita uma sondagem no planeta Terra, para vermos então o tamanho da desigualdade. Isso se deu na década mais ou menos de 1980. Então, como é que estava o poder econômico da Terra? Porque a Terra tem um poder econômico, de dinheiro, somando todos os países, ainda mais pegando os países mais poderosos. Então, somando tudo isso, a que conclusão chegaram? 20% da população da Terra, elas detinham todo o poder e todo o dinheiro da Terra. 20% em relação aos 80%, porque sobrava 80%. 20% dominava. Tinha todo o dinheiro, a maior parte do dinheiro estava na mão deles. 80% da população da Terra tinha que se virar com os 20% que sobrava, porque estava com os 80%, só sobrava 20%. Agora, 80% para se virar com 20%. Era aí que estava o problema, a desigualdade. Então, nessa questão 785, qual o maior progresso, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Então, Jesus está correto. E através dos egoístas, daqueles que se acham detentores de todo o poder financeiro, de dinheiro, para fazer o que quiserem, então o grande problema estava aí. Quando Jesus vai dizer que não vos enganei, porque muitos virão em meu nome, porque muita dessa gente estão vindo no nome dele, de Cristo. Estão nesse meio do cristianismo. Aí o cristianismo muitas vezes mal falado, mal pensado, mas não é o cristianismo verdadeiro. É o cristianismo que eles usaram o nome, usaram a estrutura cristianismo para aplicar o mal. Passa de nós somos o Cristo. Estão enganando a muito. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é um tema bastante profundo. É tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Nesse momento, como está lá na questão do grande julgamento, juízo final. Mas juízo final não é porque o mundo vai acabar, não. Juízo é mente.
Onde está escrita as leis de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos, na consciência. Pegando Jeremias, capítulo 31, 33, porque ele vai dizer, naquele tempo, uma nova aliança, quando estava se estabelecendo uma nova aliança aqui na Terra. A primeira aliança com Moisés, a segunda aliança naquele tempo de Jeremias. E então, o que vinha do alto, como o poder de Deus, que era Jesus, né? Ele dizendo que em suas mentes, falando sobre nós humanos, em suas mentes escreverei as minhas leis, e nos seus corações as escreverei. Olha, exatamente como a questão 621. Então, onde está a lei? Onde o juízo que vai trabalhar tudo é o juízo da consciência. Não tem um séquito, não tem um grupo de juízes para nos julgar na nossa volta. Porque quando nós voltamos, aqui nós estamos bloqueados. Quando voltamos, desbloqueia o suficiente para a gente saber. Através da nossa consciência, tudo se torna claro. E se naquele momento se torna claro, eu posso dizer assim, mas eu não fiz isso. Eu prejudiquei meu irmão, eu fiz isso. E a minha consciência pode muito bem dizer a mim, meu filho, quer que eu lhe passe o filme? Quer que eu lhe passe o filme? Então, isso chama-se juízo. Final de um tempo, de uma existência, de uma reencarnação. Um final. Então, finais de tempo também, juízo e tempo é a mesma coisa. Uma encarnação aqui na Terra é um tempo. Tem começo, meio e fim. Quando nós começamos, e ela, naquele momento, naquele programa estabelecido, não foi imposto a nós, um programa pré-estabelecido com aquilo que nós deveríamos fazer aqui na Terra, começo, meio e fim, ele vai ter um tempo, ele vai terminar o tempo, aí eu retorno. E quando eu retornar, mais desbloqueado, eu vou tentar dizer que eu não fiz isso e minha consciência vai dizer, fez. Então, são coisas para nós analisarmos profundamente. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, é uma pequena e singela contribuição que nós estamos dando aqui. É um assunto bastante interessante, está acontecendo, mas o importante é, se nós estivermos firmes cada vez mais do momento da nossa integração, da nossa conversão verdadeiramente, e no Deus, nosso Pai eterno Criador, e no Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, então as coisas com certeza vai nos dar uma condição para a gente não ter medo, não ter temor, porque aconteça o que acontecer, nós temos toda essa proteção ao nosso lado, Deus está presente, Jesus está presente, o mundo maior está presente. Muita paz, muita proteção, Jesus Cristo nos abençoe a todos e abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo. Por favor, quanto possível, vamos compartilhar. A paz do Cristo esteja com todos. Muito obrigado. Vamos fazer aqui a nossa oração, agradecendo. E por mais que nós tente agradecer, nós vamos perceber o quão longe ainda nos encontramos. Mas diante ainda da nossa tão grande indigência, ignorância, fragilidade e impotência, nós rogamos o amparo do mundo maior. Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Cristo, em primeiro lugar nós queremos te agradecer por nós poder tê-lo junto de nós, como nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Guia, legítimo Senhor entre nosso Pai Criador e nós. Mas, em segundo lugar, nós queremos também, já que estamos recebendo tantas bênçãos, benesses, tanta proteção, nesse clima, nesse ambiente de luz, nós queremos dividir com cada um dos nossos irmãos que estão distribuídos por todo este orbe terrestre. Que cada um possa estar recebendo desse posto avançado, desse posto seguro, essas energias, porque não existe distância e nem medidas. Cada um possa estar recebendo todo esse apoio, essa luz, essa segurança. Então, a nossa profunda gratidão, novamente, ao nosso Pai Eterno, a nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos também a Mãe Santíssima por tudo, nossos benfeitores, guias espirituais, agradecendo a presença ínclita aqui desses amigos, nossos irmãos maiores, irmãs junto de nós, e assim nós estamos concluindo por hoje essa parte
que nos cabe nesse dia. Muito obrigado.